Eu quero que você conte pra gente sobre um pouquinho sobre a primeira entrevista aí no seu canal, né? Sim, Silvânio Trindade. Na verdade, a nossa primeira entrevista, ela aconteceu recentemente com o nosso amigo Antônio Marcos, a quem eu quero aqui mandar um forte abraço. Ele que é técnico em agropecuária e biólogo. E ele traz nas suas ideias, né, ideias de como o produtor rural pode gerar renda no Nordeste. Inclusive falando de como o agricultor deve investir na sua propriedade e com diferentes linhas de crédito. Então veja bem, é importante a gente falar isso porque nós estamos falando de um município que tem praticamente 80% da sua população que vive na zona rural, né? Então essas pessoas precisam adquirir conhecimento para que possam, através do conhecimento, gerar sua renda, né? Ter como pôr o seu alimento na mesa com muito mais facilidade. E essa entrevista acredito que seja muito útil para quem quer, né, se informar a respeito dessas questões rurais. E aí você vai pesquisar lá, né, no canal Roger Araújo Falando com Você, e você vai ter acesso a essa belíssima entrevista. Como já falei anteriormente, tem algumas questões, algumas pequenas falhas técnicas, mas isso é natural, uma vez que foi a primeira entrevista, né, o primeiro vídeo lançado lá no nosso canal. Quero aqui também agradecer de público a pessoa de Silvânio Trindade, que está sendo um grande parceiro nesse projeto novo nosso, né? E dizer que nós estamos aí para remar juntos, né? Você também que não é inscrito no canal Trindade Oficial, não é isso? Silvânio Trindade Oficial, né? Tem espaço para todos, a estrada é longa. Ainda cabe. Cabe. Então você que não é inscrito no Silvânio Trindade Oficial, vá lá também, né? Acompanhe as postagens do nosso amigo Silvânio Trindade. E não faz mal também se dá uma passadinha lá no canal Roger Araújo Falando com Você, né, Silvânio? Pronto. Tá esclarecido aqui. Roger, você é professor, né? Sim. Há quanto tempo você é educador aqui na comunidade de Mandaçaia? Rapaz, na verdade eu sou professor concursado desde o ano de 2008. Tive algumas experiências, né, como articulador pedagógico, vice-diretor. Mas a minha função mesmo é professor, função de ofício. Sou professor com muito orgulho, por sinal, né? Não sou melhor nem pior do que ninguém, mas tenho orgulho sim da minha profissão, né? A gente sabe que ser professor no Brasil é um grande desafio, né, Roger? Sim. Como surgiu seu interesse em ingressar na educação e ser um educador? Então, Silvânio Trindade, esse interesse surgiu desde muito cedo, quando eu era criança. Que, para quem não sabe, minha mãe, a Tomás, é a quem eu quero mandar um forte abraço, né? Uma pessoa guerreira que eu tenho muito orgulho. Quero dizer aqui para ela, né, que eu tenho um orgulho muito grande de ser filho da dona Tomásia. Ela que foi uma belíssima professora, né, das séries iniciais. E naquela época, quando eu tinha por volta de 7 a 8 anos de idade, né, as minhas séries iniciais foram todas com minha própria mãe. Eu estudei na minha casa mesmo, na minha residência, porque naquela época não tinham escolas com uma infraestrutura boa. Então eu estudei na minha própria casa. E lá, minha mãe recebia o material didático, os livros didáticos. E ali, quando os livros chegavam, eu já ia correndo para folhear aqueles livros, porque a criança, ela gosta muito de ver gravuras, né? Ela gosta muito de desenhos, essas coisas. E era uma das coisas que mais me chamava a atenção. E quando eu vi a minha mãe lecionando, né, minha mãe ensinando as crianças, eu enxergava nela uma profissão muito bonita, aquela pessoa que está ali na frente ministrando sua aula, né? Então me surgiu aí o interesse, né? O desejo de ser um educador. Eu pensava, quando eu crescer, eu quero ser um professor para me falar na frente para todos ouvirem, né? E contribuir com as crianças, né? Porque não tem coisa melhor do que você ver uma criança se alfabetizar e você saber que você está sendo o responsável por aquela dádiva, digamos assim, né? Pois é. E na sua opinião, como anda a educação aqui na nossa comunidade de Mandaçaia?
Então, Silvânio Trindade, a educação aqui no povoado de Mandaçaia, eu posso dizer que ela está dividida em 3 fases, né? Antes, o agora e o pós-pandemia, porque é um assunto que não pode fugir, né, da nossa discussão, a questão da pandemia, tá entendendo? Que pegou o mundo de surpresa, né? Então, antes da pandemia, eu posso dizer assim, que nós estávamos numa crescente muito boa, né? Porque a comunidade de Mandaçaia hoje, ela tem um quadro docente, né? A equipe de professores que nós temos aqui, eu posso dizer que é uma equipe qualificada, onde nós temos especialistas, pedagogos e até mestre nós já temos aqui no povoado de Mandaçaia, né? Então, a comunidade de Mandaçaia, eu vejo que ela está bem servida no tocante à questão de professores, né, de formação, né, de carreira mesmo, né? Agora, a gente precisa entender que essa questão da pandemia, né, nós vamos ter que analisar a educação nessas 3 etapas, antes, o presente e o pós-pandemia. É tanto que agora eu quero inclusive mandar um abraço especial para todas as famílias, né? As famílias, os alunos da escola, os meus alunos do 4º ano e assim como todos os alunos da escola Nossa Senhora do Rosário. Mandar um abraço especial para todos os professores que ali lecionam, né? E também o meu companheiro, né, meu amigo, o Luiz Silva, ele que é um gestor escolar muito competente. Um abraço forte para você, meu irmão. A secretária Laudice também, que deve estar nos assistindo nesse momento. E todos que nos assistem, porque, na verdade, eu acredito que é um prazer grande para nós, né? Sabermos que tem pessoas que estão acompanhando a gente e que a gente contribui, de certa forma, com alguma ideia que possa ser útil. E a pandemia veio de uma forma que os nossos alunos, né, atrapalhou bastante, porque eu acho que o aprendizado ali se resumiu, né, Roger? Sim, sim. Se resumiu porque uma coisa é você estudar presencial, outra coisa é online. E nem todas as crianças têm a dedicação, né, tem que os pais estarem né, no celular. Geralmente tem criança que vai, se o pai não tiver ali, ele vai os joguinhos, né, que eu já vi, né? Pois é. Então, é verdade. Aí na questão do aprendizado da online, os pais têm que estar ali prestando atenção, né, para as crianças, porque já é difícil você estudar online, né? E para uma criança que não tem, né, não tem muito entendimento, e os pais têm que ser os professores dos alunos, dos filhos. Concordo em grau, gênero e número com você, meu irmão. Então, veja bem, hoje, inclusive, a gente pede, né, eu como professor, como educador, peço aqui aos pais, à comunidade, né, que tenham esse engajamento, como você falou. Hoje, os professores das crianças, de certa forma, estão sendo os próprios pais, né? Os próprios pais, porque, na verdade, eles é quem estão tendo esse contato direto com as crianças, tá entendendo? E agora, esse ano, por exemplo, nós estaremos aí com 3 etapas do ensino. O ensino remoto, que é totalmente online, né? O ensino híbrido, que é parte online e parte presencial. E o ensino presencial, lá para o final do ano, é a estimativa, a perspectiva que nós estamos tendo. Mas é uma questão, Silvânio, que a gente não tem certeza, porque essa pandemia ela é muito imprevisível, né? É verdade. O Estado, a nação, eles determinam metas, mas não conseguem cumpri-las. Por quê? Porque, por exemplo, se o número de infectados ele sobe exageradamente, então aquele planejamento vem por água abaixo, né? Cai por terra, né? Então é mais ou menos isso. Eu quero aqui aproveitar também, Silvânio Trindade, falando de educação, quero mandar um abraço forte para o meu amigo, o mestre Sidmar, que está nos assistindo nesse momento, meu amigo Rafa também, os companheiros aí de faculdade, né? Nossos colegas de faculdade, que são professores exemplares, né? Mestres mesmo
de tirar o chapéu. Então um abraço forte para vocês, viu, meus irmãos. E nós estamos falando de pandemia. Qual a sua opinião sobre a volta às aulas, né? Tem pais que tá ainda meio com receio de mandar seu filho para a escola por causa da pandemia. Qual a sua visão em relação a essa questão? Então, meu amigo, é o seguinte, eu imagino que, em primeiro lugar, vem a nossa vida, né? Exatamente. Na verdade, a gente tem que agradecer muito a Deus por estarmos aqui, vivos, firmes e fortes, porque somos, vamos dizer, sortudos, porque imagine só o número de pessoas que já se foram, né? O número de óbitos por conta da Covid-19. Então nós já somos vitoriosos. Agora, a volta, ela precisa ser muito bem pensada, muito bem planejada, né? Como está sendo feito realmente, porque nesse momento as crianças elas estão estudando de casa mesmo, elas não estão podendo ir até a escola. E mais na frente é que vai se pensar, né, de o aluno voltar, mas isso é uma questão que tem, como já falei anteriormente, tem que ser muito bem pensado, planejado, né? E se o pai disser que não quer que seu filho vá para a escola por conta do risco, a gente não vai dizer que ele está errado, porque quem cuida do seu filho é o pai, né? E sabe o que é melhor para ele, né? Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer na hora certa, no momento exato, e a gente não precisa ter pressa para isso acontecer, porque o que a gente mais preserva é a integridade física das crianças, dos nossos colegas profissionais de educação e por aí vai. Mas eu tenho fé que logo em breve, muito em breve, o nosso bom Deus vai nos agraciar, né? Vai nos ajudar e esse vírus vai ser totalmente controlado e nós vamos poder voltar a nossa vida à normalidade. Tá entendendo, Silvânio? Se Deus quiser, né? Agora faltando 8 minutos para as 20 horas. E quais os desafios da educação contemporânea? Os desafios, na verdade, da educação contemporânea. Ô Silvânio Trindade, os desafios da educação contemporânea, eu posso dizer para você que, na verdade, essa questão pandêmica é um dos maiores desafios, né, para nossa educação. Mas outros desafios nós temos também, né? Nós temos outros desafios aí. Nós temos outros desafios no que diz respeito à questão do alunado, ele precisar se empenhar mais, né? Se empenhar mais na questão dos seus estudos, porque a gente vê, como você falou anteriormente aí, que muitos jovens não querem mais estudar, entendeu? Não querem ir à escola. Alguns vão por conta do Bolsa Família, porque se não tiver uma presença, ele vai perder o benefício. E na verdade as pessoas têm que entender que a educação, ela é um investimento muito importante. Eu costumo dizer que é o seguinte, olha, a educação para mim ela é tão importante, desculpe-me se eu estiver exagerando, mas ela é tão importante quase como o prato de comida que a gente põe na mesa. Porque se você tiver uma educação de qualidade, você vai chegar longe, né? Você vai chegar a um patamar alto, né? Então você precisa ter a educação de qualidade para você resolver seus problemas pessoais, para você conseguir um emprego que tenha uma certa valorização. E você, Silvânio Trindade, eu acho que você entende muito bem do que é que eu estou falando, né? Exatamente. Porque a gente vê os exemplos, né? Não é que ninguém seja melhor ou pior do que ninguém, mas as oportunidades elas aparecem. E para que a gente possa pegar essas oportunidades, a gente precisa estar preparado, né? Se você não tivesse nenhuma experiência como locutor e você recebesse o convite aí da Rádio Sociedade da Bahia para apresentar um programa, mas você nunca apresentou. Imagine aí como seria para você, né? Vai ter uma série de dificuldades, mas
vai encaixando o negócio. Pois é, mas você hoje tem experiência. Eu digo assim, uma pessoa leiga que nunca teve experiência, nunca teve experiência com locução de rádio, né? Então, se ela recebesse um convite desse, certamente ela não teria como, né? Aí não tem. Não teria como. É semelhante à questão educacional. Quando a pessoa se prepara, né? Quando a pessoa tem um grau de estudo elevado, as oportunidades vão aparecer. E aí onde a pessoa vai abraçar e fazer valer.